Dando sequência aqui, então, a uma outra subdisciplina, né? E acho que até começando aqui a explicar um pouquinho para vocês, a Yocto também tem um papel de atuação em algumas cadeiras onde tech está muito próxima de negócios, né? Ou de produtos digitais, e por isso que a gente também tem um know-how vasto, né? Em algumas cadeiras que a gente entende que são desse contexto digital. E eu trouxe aqui a Tássia de novo para falar um pouquinho do que são essas cadeiras, né? Acho que praticamente, né, uma a uma, e é para que ela também possa falar um pouco de tendências, né, dentro de alguma dessas subdisciplinas de digital. Tá, se você puder trazer um pouquinho, que cadeiras são essas, né, que a Yocto também se especializou, onde a gente também criou cases importantes de mercado, conta um pouquinho para a gente. As cadeiras de digital que a gente está conversando aqui, principalmente aqui no nosso guia salarial, são as cadeiras de. Basicamente, aí são as cadeiras que falam de produto, né? Então, a cadeira de Product Manager, né, que a gente chama de PM, o PO, que é o Product Owner, o Scrum Master, o Agile Coach, Agile Master, o Chapter Lead de Agilidade, o Product Designer, UX, UI, né? Aí a divisão deles, e também o UX Writer e o UX Researcher, que fazem parte aí desse universo aí também de usabilidade de produto. Muito legal. Eu acho que não tem como a gente não começar a falar dessa subdisciplina sem tocar no tema dos layoffs que a gente Sim. presenciou ao final de 2022 e ainda, né, neste início de 2023 a gente tem sentido algumas questões. E pelo que a gente tem visto, né, Tassa, existe são áreas que foram bastante impactadas nessa leitura, né? Mas Sim. quais dessas áreas foram mais impactadas ou quais áreas você acha que vão continuar demandantes ao longo aqui de 2023? Infelizmente, essa área de produtos digital sofreu bastante aí com esse movimento, né, de demissões em massa, e as principais posições aí que a gente tem visto que tem sofrido aí com essas demissões são as posições de UX em geral, né, as posições de Product Designer, UX, UI, né, e as posições de agilidade também, tanto Scrum Master, Agile Master, Agile Coach, tem infelizmente sofrido bastante aí com esses acontecimentos recentes. Uhum. Você enxerga que existe uma tendência a diminuir, né, as faixas salariais ao longo desse ano para essas disciplinas que foram mais impactadas? Isso é uma consequência de mercado? Qual que é a tua opinião do ponto de vista salarial aqui também, né, com relação a essas áreas? Sim, é uma consequência, né, do mercado. A gente já viu, não é uma novidade, né, para o pessoal da área. A gente já viu que esse mesmo acontecimento houve em 2020, 2021. Então, a tendência é que os salários se mantenham, né, porque, mais uma vez, a tendência do mercado aí injetou-se bastante dinheiro nessa área e hoje agora está um movimento de otimização, né? Então, o movimento de fazer mais com menos. Então, esses profissionais continuam sendo extremamente qualificados, esses profissionais continuam sendo extremamente essenciais, né, para as empresas de tecnologia que precisam ouvir o usuário, precisam entender como é que funciona, se a usabilidade é legal, se não é, se o produto é viável, se ele não é viável, quais problemas possam ter. Então, essas pessoas que, né, são tiradores de empecilhos, que são as pessoas que vão até o público, vão entender, então elas continuam sendo muito essenciais. Então, por isso, a tendência é que eles continuem sendo demandados, né, nesse momento aí, com uma diminuição, infelizmente, mas continua sendo, todas essas cadeiras que a gente conversou, continuam sendo posições essenciais para empresas de tecnologia que precisam ouvir aí o usuário e precisam usar metodologias ágeis. Claro. E o que a gente também tem notado, né, é que apesar dessas empresas que nasceram digitais, né, independente de qual setor de atuação, o fim do produto, o que a gente tem visto é vamos dizer, uma migração desses talentos, né, que foram cedidos Sim. para empresas que talvez estavam com essa jornada um pouco atrasada, né, em relação a essas empresas que têm um produto digital. Então, acho que até como dica, né, para quem estiver buscando oportunidade dentro dessas áreas, é olhar também com um olhar atento para empresas que talvez não são aquelas empresas, vamos dizer assim, o spotlight de empresas Sim. que têm um cunho digital, uma natureza de produtos digitais aí de mercado, né? Então, e eu acho que até reforça também, tá, assim, o quão solidário, né, a Yocto é perante Sim, esses com certeza. movimentos e até deixar os nossos contatos aqui, tanto o meu quanto da Tassa, para você, Com profissional que certeza. foi disponibilizado aí né, numa dessas listas, infelizmente, para que procurem a gente, né, de uma forma proativa, em termos de uma dica de carreira, um direcionamento, a gente se coloca à disposição aí também. Tassa, mais algum comentário aqui dentro dessas frentes digitais? Eu acho que o highlight aqui que a gente tem é
a gente está falando de um cenário não tão positivo nesse momento, mas que a gente acredita que vai voltar a ser um cenário positivo. A posição de Product Manager, ela ainda está bastante em alta, ela ainda é uma posição aí da pessoa que vai olhar aí para o produto aí de uma forma aí, né, como a gente chama aí, 360, que vai tocar esse produto e precisa entender bem desse produto e também vai direcionar bastante aí esse time para que seja o melhor produto digital possível, olhando para todas essas frentes que a gente acabou de falar. Então, é uma posição aí que a gente viu um aumento de buscas e aumento aí da senioridade das posições, né? Então, essa é uma notícia bacana aí para quem está dentro dessa posição e quem está procurando esse profissional dessa posição. Um bom ponto, né? A gente tem falado isso aqui repetidamente em algumas subdisciplinas, né? Que esse mix da experiência com produtos digitais, com liderança de times, é um elemento que soma muito a favor do profissional e é uma carência que a gente enxerga de empresas, né? O líder digital que de fato exerça liderança, né, sobre pessoas, sobre produtos, influência dentro da organização. Então, fica aí também uma dica para quem está nesse mercado e quer, vamos dizer assim, mudar de carreira. Mais uma vez, eu destaco aqui o quanto a Yocto também tem contribuído em empresas de setores diversos, né, com essas especialidades de posições. Se vocês tiverem necessidade ou quiserem conversar sobre um pouco de benchmark de mercado e entender um pouco os cases que a Yocto trabalha, a gente vai deixar os nossos contatos aqui, tanto da Tássia quanto o meu, para poder apoiá-los aí em qualquer iniciativa de talentos que vocês possam vir a ter. Tássia, muito obrigado. Obrigada, Paulo.